Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Sabe, alguns de nós têm uma audição seletiva. Nós queremos ouvir de Deus, mas só ouvimos as coisas que queremos ouvir dele. E quando ele diz algo que não queremos ouvir, de repente, nos tornamos espiritualmente surdos. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco no Desfrutando a Vida Diária. Estou feliz por tê-lo conosco, porque eu amo a Palavra de Deus e sei que ela sempre vai ajudar você. Há 2 dias comecei a ensinar uma série de 3 partes e hoje é o último dia sobre pensamentos poderosos. Compartilhando que não precisamos apenas pensar no que quer que venha em nossa mente, porque muitos desses pensamentos são plantados lá pelo diabo. Ele é um mentiroso, é o pai da mentira. E se acreditarmos em suas mentiras, seremos enganados. Uma pessoa enganada, ela fica numa situação muito difícil, porque embora o que ela acredita não seja verdade, ela acredita que é. Então isso se torna verdade para ela e se comporta de acordo com isso. Então a única forma de sabermos quando Satanás está mentindo para nós é conhecendo a palavra de Deus. Recentemente li um livro em que o diabo chamou Deus de sua oposição, ele o chamou de a oposição. Na verdade, é exatamente isso. Deus se opõe a tudo que o inimigo faz e o inimigo se opõe e odeia tudo aquilo que Deus faz. E porque representamos Deus aqui na Terra, isso significa que Ele nos odeia. Eu odeio te dar más notícias, mas o diabo realmente não gosta de você. Ele nunca vai ajudar você. Ele sempre virá contra você e tentará roubar. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. João 10:10. Esse é todo o seu propósito. O propósito dele é tirar tudo que Jesus morreu para te dar. E ele o fará se você não souber quem você é em Cristo e se mantiver firme. E assim, estamos sugerindo que há 12 pensamentos sobre os quais estamos falando que você pode pensar de propósito. Em vez de apenas pensar em tudo que vem à sua mente, você pode pensá-los de propósito, renovando a sua mente, e toda vez que você renova a sua mente, você começa a agir e se comportar de maneira diferente. Sua mente afeta o que você diz e a boca fala do que o coração está cheio. Sua mente afeta seus sentimentos, suas emoções, e sua mente afeta o que você escolhe fazer. Falamos de 3 ou 4 dos pensamentos poderosos, e eu tenho 12, e não vou passar por todos, mas caso seja a primeira vez que você esteja nos vendo, essas são as 12 coisas que eu recomendo que as pessoas aprendam a pensar de propósito até que isso realmente se torne parte delas. Eu não tenho que sair por aí pensando nessas coisas de propósito agora, porque elas são uma revelação para mim. Eu não tenho que me olhar no espelho e dizer, Deus me ama. Eu sei que Deus me ama e ninguém jamais poderá tirar isso de mim. Veja, nós não precisamos de informação, mas de revelação. Há tantas informações que chegam até nós, até mais do que podemos lidar. Mas o que precisamos é entender que precisamos de revelação e sermos firmes nisso até que a tenhamos. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não vou temer. Eu posso fazer tudo o que eu precisar fazer na minha vida. Eu sempre tenho uma atitude positiva. Obedeço prontamente a Deus. Eu não tomo decisões com base em sentimentos. Esse é o grande problema. Eu sou muito generoso e eu amo ofertar. Não é amo receber, mas é amo ofertar. Eu sou muito cuidadoso com aquilo que eu falo. Eu trato as pessoas como quero ser tratado. Gosto da minha vida, de toda a minha vida. Deus supre todas as minhas necessidades e eu sou rápido em perdoar. Então, chegamos a eu obedeço a Deus prontamente. E, sabe, alguns de nós têm uma audição seletiva. Nós queremos ouvir de Deus, mas só ouvimos as coisas que queremos ouvir dele. E quando ele diz algo que não queremos ouvir, de repente, nos tornamos espiritualmente surdos.
Você precisa orar para que Deus abra seus ouvidos e olhos espirituais. Eu posso dizer e eu quero dizer que se você quiser andar com Deus, certamente haverá coisas em sua vida que terão que mudar. Haverá sacrifícios, haverá coisas que você vai querer se apegar e que Deus quer que você abandone, lugares dos quais você quer fugir e Deus quer que você permaneça lá. Uma vez que nós entramos em um relacionamento com Deus, nosso objetivo número 1 deve ser usar o nosso livre-arbítrio que Ele nos deu para escolher sua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Isso significa que nem sempre você conseguirá o que quer, nem sempre conseguirá tudo quando quiser, e pode não conseguir tudo o que deseja. Mas eventualmente passará a crer que se Deus não te deu, então não era a coisa certa para você. Veja, quando realmente acreditamos na Bíblia, sabe o que temos? Paz. Eu estava pensando ontem de que vale ter as coisas se você não tem paz. Você pode ter a melhor família do mundo, mas se todo mundo está em conflito, você não pode desfrutar. Pode ter um ótimo emprego, mas se for trabalhar todos os dias com uma atitude julgadora e crítica sobre cada pequena coisa que acha que está errada, então você não consegue desfrutar desse trabalho. Deus quer que tenhamos uma atitude de gratidão, não uma atitude crítica. Eu obedeço a Deus prontamente. Se você é uma pessoa generosa, você realmente procura oportunidades para ofertar. Não precisa ser forçado a fazer isso. Você procura formas de ser uma bênção para outras pessoas. Êxodo 24:7, isto é algo que todos nós devemos ser capazes de dizer. Então ele pegou o livro da aliança e o leu aos ouvidos de todo o povo, e eles disseram: tudo aquilo que o Senhor nos disser, nós vamos fazer, e nós vamos ser obedientes. Então, seja qual for o seu nível de obediência, nós precisamos ir mais alto. E não é só obedecer a Deus depois que Ele lidou conosco por um mês, mas aprender a obedecer a Deus prontamente, sabendo que Ele está sempre certo. O que quer que Deus diga, se isso discordar de você, Ele está certo e você errado. Não há o que discutir, Deus sempre está certo e Ele não mudará de ideia. Não importa o quanto você pirrasse, não importa o quanto não queira fazer, não importa quantas desculpas você dê, você pode andar em volta da montanha umas 500 vezes e quando voltar, ainda será a mesma coisa. Ok? Nosso nível de obediência e poder está diretamente ligado ao nosso nível de obediência rápida e precisa. Agora, a minha obediência não compra a bênção. Jesus comprou a bênção com o seu sacrifício de sangue. Mas eu recebo essas bênçãos pela obediência imediata. E assim há coisas que pedimos a Deus para as quais simplesmente ainda não estamos prontos. E talvez Ele não esteja dizendo não, esteja apenas dizendo ainda não. E precisamos confiar nele. E eu tomei uma decisão há muitos anos de que se Deus não me desse o que eu queria, eu acreditaria que Ele tinha algo melhor em mente e eu não era tão inteligente para saber como pedir. Nos chateamos quando não temos o que queremos. E o que dizemos aos nossos filhos? Você não terá o que quer o tempo todo? Não fique bravo quando não conseguir o que quer. Eu dizia aos meus filhos, não é bom para você ouvir sim o tempo todo. Todos nós precisamos ouvir um não às vezes e aprender a ter uma boa atitude, mesmo quando ouvimos um não. Amém? Deuteronômio 8:1 diz, todos os mandamentos que eu lhes ordeno, vocês guardarão para que vivam, e assim vocês multipliquem e entrem e possuam uma terra que o Senhor jurou dar a vocês. Então, obediência é igual a posse. Lá em Isaías 1, no 19-23, diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e rebelardes, sereis devorados à espada. Pois a boca do Senhor o disse, está no 19:20. Portanto, não demore, não faça ouvidos surdos. João 13 é o capítulo da Bíblia em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos.
E ele disse: estou fazendo isso como um exemplo para vocês. Na verdade, podemos encarar tudo o que Jesus fez, que está registrado na Bíblia, ele o fez como exemplo para nós. Não são apenas boas histórias sobre ele. O bom samaritano, devemos ler essa história e depois pensar: preciso ser como ele. Não uma pessoa religiosa que passou para o outro lado da rua porque não queria lidar com aquilo. Então, em João 13, ele foi e tirou sua roupa, colocou as vestes de servo, ajoelhou-se e lavou os pés deles. E no 17 ele disse: se vocês souberem estas coisas, bem-aventurados vocês são, e felizes e invejáveis se vocês as praticarem. Você vê, não é apenas saber. O que fazer é fazer. Tiago 1,22 diz: sejam cumpridores da palavra, obedecendo à mensagem, não apenas sendo ouvintes dela, traindo e enganando a vocês mesmos, argumentando contra a verdade. Eu não sei se percebemos o quão rápido Deus pode pôr algo em nosso coração e podemos dar uma desculpa e nos convencer disso, e pode acontecer tão rápido que não vemos acontecer. Quando Deus chamou Gideão, ele disse: eu não posso fazer isso. Minha família é mais pobre, estou do lado errado dos trilhos, eu não sou isso, eu não sou aquilo, sabe? Quantas vezes nós damos desculpas e nossas desculpas não nos desculpam? A desculpa é uma razão recheada de mentiras. E como damos desculpas? Sabe, quando eu comecei esse ministério, eu tinha 3 adolescentes e um bebê. Então, por favor, não diga que você não pode fazer nada porque você tem. Eu tinha só uma formação de ensino médio, não tinha dinheiro. A maioria das pessoas que eu conhecia decidiu que eu tinha enlouquecido, então eu perdi meus amigos e muitos membros da família se voltaram contra nós. E aquele não foi um momento fácil. Mas meu testemunho é: ainda estou aqui. Amém? E às vezes me pergunto onde eu estaria e que tipo de vida eu teria. Porque uma das primeiras coisas que o diabo me disse foi: você é mulher? Não pode fazer isso? Deus, eu não posso fazer isso, eu sou mulher. E ele disse: você acha que eu não sei disso? E quando eu digo, sabe, Deus disse, eu não estou indicando que é uma voz audível que fala comigo o tempo todo, sabe? Mas temos uma voz mansa e delicada aqui dentro de nós, que sempre fala a verdade para nós, e podemos ouvir os sussurros de Deus. Quando Elias precisou ouvir de Deus, em muitas coisas barulhentas, finalmente ele ouviu uma voz mansa e delicada. Então, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de: ei, Joyce! Não. Mas sabe como creio que Deus fala conosco mais do que de qualquer outra forma? Apenas sabemos. Você sabe. Eu não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Nós sabemos e precisamos seguir esse conhecimento divino no coração. Embora tenham colocado Pedro e João na prisão por pregar, eles disseram: importa obedecer a Deus e não ao homem. O próximo que falaremos é: eu não tomo decisões com base em sentimentos. Bem. Oh, pai, esse é um assunto muito grande, sabe? Sabe, eu digo algo, deixa as emoções diminuírem, depois decida e eu acho que nesse pequeno período de tempo que eu tenho aqui, não podendo gastar todo o tempo que me resta com esse assunto, eu acho que as pessoas são guiadas pelos sentimentos mais do que por qualquer outra coisa. Sim, é sua mente, mas sua mente afeta seus sentimentos. E constantemente dizemos um ao outro como nos sentimos. Eu sinto, eu não sinto. E assim, se Deus quer que façamos algo, queremos sentir vontade de fazê-lo. Mas você nem sempre vai sentir vontade de fazer o que Deus quer que você faça.
Alguém me perguntou como se sente sobre todas as viagens que tem que fazer a fim de fazer o que está fazendo. E me lembro, acho que era um dia de formatura e eu disse, quer saber, eu não me pergunto isso há muito tempo, é aí que você acaba com problemas se perguntando como se sente sobre o que Deus quer que você faça. Não importa como se sinta, diga, sim, Senhor. Se você é um cristão comprometido, há uma coisa que nunca pode dizer não, Senhor. Isso não pode estar na sua língua, é sempre sim, Senhor, o que você quiser eu vou fazer. Na verdade, eu vou pôr um sim eterno no contrato agora. Eu nem sei o que você vai me pedir para fazer, mas é sim. Sabe por quê? Porque eu vivi o suficiente para saber que não existe miséria maior do que você deitar a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que você desobedeceu a Deus. Eu tenho que ter paz. No Salmo 1, verso 1 diz, não ande no conselho dos ímpios. Eu pensei, quer saber? Não existe nada que seja mais ímpio do que emoções não santificadas. Podemos olhar para alguém, vamos inventar algo. Digamos que você esteja 25 quilos acima do peso e recebemos uma nova funcionária aqui e ela usa tamanho P. Ela é linda e tem longos cabelos escuros e olhos azuis. Te apresentam ela e você diz, eu não gosto de você. Sim, todos já fizemos isso. Não, talvez só alguns, eu não sei. Talvez. Isso seja discernimento? Vamos nessa pegada, vamos espiritualizar isso aqui. Isso deve ser Deus me mostrando. E o que isso é alguém que tem o que você quer. E agora você não pode ser amigo dela por causa do que ela tem. E são apenas sentimentos. Só sentimentos. Mas se você entender que Deus não comete erros e te fez bonita também, quem dito que é beleza? O mundo? Não devemos nos conformar com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Eu sou muito cuidadoso com o que eu digo. O poder da vida e da morte está na língua. Ainda é incrível que depois de tantos anos, às vezes tenho que me perguntar o quanto realmente acredito nisso, porque ainda há coisas que eu não diria se eu realmente acreditasse que tenho que engolir minhas palavras. E diz aqui, o eu moral de um homem será preenchido com o fruto da sua boca. E com as consequências de suas palavras, ele deve estar satisfeito, seja bom ou mal. É daí que vem a frase, você vai engolir essas palavras? A morte e a vida estão no poder da língua e aqueles que se entregam a ela comerão do seu fruto. As palavras têm consequências. E muitas vezes dizemos algo, um pouco rude ou depreciativo e dizemos, eu estava brincando, qual é o problema? Você não consegue aceitar uma piada? Bem, também é uma boa chance de você não estar brincando, é algo que está em seu coração ruminando e você decidiu fazer disso uma piada para desabafar seus sentimentos. Há tantas escrituras em Provérbios sobre a boca, a língua e as palavras. Provérbios 11:9, com a sua boca o ímpio destrói o seu próximo. Destrói o seu próximo. Mas por meio do conhecimento e do discernimento, os justos serão libertos. Isaías 54 diz, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, mas toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu mostrarei estar errada. Então, na verdade, a língua é uma arma que pode ser forjada contra você. Provérbios 12:18, aos que falam precipitadamente como o perfurar de uma espada, mas a língua dos sábios traz cura. E por aí vai. Vou te dar uma tarefa de casa, não posso te obrigar a fazê-la, mas, se fizer isso, irá te ajudar muito. Pegue o livro de Provérbios e então leia. Sabe, há 31 provérbios e geralmente 31 dias em um mês. Então, muitas manhãs, seja qual for a data, eu leio esse provérbio e toda vez que você se deparar com as palavras boca, língua, sublime. E assim, quando estiver tendo um dia de tagarela,
ou quando não estiver tendo, porque não quer pecar? Aí você pode passar pelos 31 capítulos de Provérbios nas partes destacadas e receber um sermão maravilhoso sobre as palavras de sua boca. Nós temos uma Bíblia, é a Bíblia O Campo de Batalha da Mente, de nossa autoria. Sou muito generoso, eu amo ofertar. Nem sei como dizer quão importante é a generosidade. Faça-se algumas perguntas, como: você dá gorjeta? Que tipo de presente você dá às pessoas? Coisas ruins? Só para cumprir uma obrigação, ou compra algo que gostaria de ganhar? Você procura formas de ofertar e ser generoso? Ou apenas joga algumas moedas na sacolinha no domingo de manhã e se parabeniza por isso? Trate as pessoas como gostaria de ser tratado, não como elas tratam você, mas como quer ser tratado. E meu tempo acabou. Então, obrigada por ter estado conosco, amamos você e Deus tem um bom plano para a sua vida. Aprenda a pensar poderosamente, para que possa ser uma pessoa poderosa. Deus te abençoe.